Fala, gurizada! Rodrigo Liane, hoje direto de Rosário, na Argentina. Depois de algum tempo sem vídeos novos aqui no nosso YouTube, estamos de volta. E justamente para falar sobre isso, sobre os desafios da vida de viajante, da vida de um nômade digital, de uma pessoa que vive viajando e trabalhando e fazendo tudo na estrada, porque né? Quem enxerga as nossas fotos no Instagram, aquelas fotos bonitas que a gente faz, os vídeos aqui do YouTube, comumente acha que a vida do viajante, a vida de quem viaja trabalhando, quem trabalha viajando, do nômade digital, acha que são só rosas, que a vida é um babalu, mas a verdade é que não é só isso, né? A gente tem os desafios normais de todo, como qualquer pessoa, né? Todo mundo, toda profissão, todo estilo de vida tem a sua parte boa e tem a sua parte difícil, mas não significa que é ruim ou que é melhor que a outra, é simplesmente diferente. Perfeito. E como tem muita gente interessada na vida nômade, a gente decidiu gravar esse vídeo para que tu analise todos esses pontos que nós vamos falar aqui e perceba se é pra ti ou se não é. Porque esse estilo de trabalho, esse estilo de vida, o nomadismo digital, ele tem algumas características que são muito específicas do nomadismo, e hoje a gente vai falar aqui mais especificamente sobre alguns pontos que se referem aos desafios de ser um nômade digital. O primeiro é a falta de rotina, cara. Quando a gente morava no Brasil, quando a gente trabalhava no Brasil, a gente tinha muita rotina, e uma das coisas que a gente queria quando a gente pensou em sair do Brasil e viver experiências novas no exterior era justamente sair da rotina. Hoje a gente praticamente não tem rotina nenhuma, e aquilo que era um desejo passou a ser um desafio pra gente. A gente não é nem um pouco fácil, Exato, né? porque a rotina tem o lado ruim, quando tu faz todos os dias a mesma coisa, sem fazer nada de diferente, mas ela é extremamente necessária, e hoje a gente vê isso para algumas coisas, como é o caso de trabalho, por exemplo. A gente precisa sim ter uma rotina que a gente consiga fazer em qualquer lugar do mundo, mas é muito difícil tu manter uma rotina quando tu tá cada dia num lugar diferente. Num dia tu tá num lugar que tem uma mesinha de trabalho pra ti, no outro dia tu tá num lugar que não tem, tu tem que procurar uma cafeteria, no outro dia tu tá num motorhome, numa campervan, e é muito difícil tu manter uma rotina mudando constantemente. A falta de rotina afeta diretamente a nossa produtividade. E outra coisa que já é o segundo item dessa lista que a gente vai falar pra vocês aqui, que também afeta a produtividade do nômade digital, é a falta de disciplina. Não necessariamente a falta de disciplina, mas a disciplina é sim um desafio muito grande, porque tu não tem a rotina e tu tá o tempo todo mudando, o tempo todo passando em cidades diferentes, em países diferentes. Tu precisa ter muita disciplina para ser produtivo. Exato, né? tá sempre acontecendo coisas fora que interferem diretamente nos teus resultados, e é preciso ter uma disciplina muito maior do que quem trabalha no emprego formal, emprego normal, tradicional seria a palavra. E esse ponto já nos leva pro terceiro item da nossa lista, que é a autogestão. Tá tudo, vocês observam que tá tudo de alguma maneira conectado, porque a partir do momento que tu não tem chefe, que tu não tem uma rotina, e que tu não tem aquela coisa de estou indo trabalhar, cheguei no trabalho, agora estou começando a trabalhar, a partir do momento que tu vira nômade digital, normalmente tu não tem isso. Então tu precisa de autogestão. Principalmente pessoas que gerenciam o seu próprio dia, que gerenciam o seu próprio tempo, tem esse desafio. O nômade digital tem esse desafio de tu conseguir gerenciar as 24 horas do teu dia e os 7 dias da tua semana. E isso é outro ponto, né? Um próximo tópico, que é separar os horários de trabalho e os horários de curtir a cidade, curtir o lugar que tu tá. E a gente tem uma grande dificuldade com isso, porque primeiro que a gente não tem horários, a gente trabalha, tem dias que a gente trabalha 12 horas, tem dias que a gente trabalha menos porque a gente tá pouco produtivo, final de semana não existe diferença pra gente, nós estamos inclusive tentando estabelecer isso, mas é um caminho a ser percorrido, não é uma coisa assim, tá definido e tá funcionando. Tem lado positivo e lado negativo disso, né? Eu particularmente gosto bastante dessa flexibilidade, de a gente poder trabalhar quando quiser, fazer o nosso final de semana quando a gente quiser, mas ao mesmo tempo que isso é um desafio, porque às vezes a gente não consegue se desconectar, né? Exato, porque a partir do momento que tu define que eu trabalho a hora que eu quiser, inclusive nos momentos que tu não tá trabalhando, tu acaba pensando no trabalho, tipo, tô aqui curtindo, tô na praia, mas tô lembrando que eu tenho tal vídeo pra gravar, pra postar, pra editar, e isso acaba que te gera ansiedade. No meu caso, principalmente, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e acaba que quando eu não consigo ter, e tem semanas e tem meses que são muito piores do que outros, tem momentos que estão mais tranquilos, mas
quando eu não tô num momento muito bom de organização, de disciplina, de rotina, eu acabo ficando ansiosa por não conseguir separar os horários direitinho. Então isso tudo tá dentro de um cenário que é, quando a gente tá viajando, quando a gente tá trabalhando, a gente tá o tempo constantemente mudando. A gente tá, às vezes tá no Brasil, às vezes a gente tava na Nova Zelândia, depois fomos pra Austrália. Enfim, a gente tá o tempo todo viajando. Um dos nossos objetivos como nômades digitais é justamente viajar, já que essa é uma das grandes vantagens que o nomadismo digital oferece. Tem muitos nômades digitais que trabalham de casa, não precisam necessariamente viajar. Viver viajando, né? Mas tem a flexibilidade de viajar quando quer. A gente escolheu, pelo menos por enquanto, a gente viver trabalhando e viajando ao mesmo tempo. E essa mudança é uma coisa que causa um impacto muito grande, né? Porque a partir do momento que a gente troca de lugar, que a gente troca de país, que a gente troca de cidade, tudo muda. A segurança do lugar muda. O que mais? A gente tem uma listinha aqui, peraí, deixa eu pegar. As leis mudam, os comportamentos das pessoas no lugar mudam, os horários de funcionamento dos lugares. Por exemplo, aqui na Argentina, eles têm um horário de almoço, que eles chamam aqui de horário de sesta, né? Sesta. Que vai normalmente do meio-dia, 1h da tarde, até 4, 5 horas da tarde. Então o horário do comércio é completamente diferente do que o que a gente está acostumado no Brasil. E isso acontece, essa mudança de horários acontece no mundo todo. Cada país tem a sua cultura, cada país tem a sua rotina. E tu precisa acabar te adaptando àquela rotina. Pra conseguir viver naquele lugar. E como tu não fica, a gente pelo menos não fica muito tempo, apesar da gente ficar muito mais tempo do que um turista, nós somos slow travelers, a gente viaja devagar, a gente viaja sem pressa, sem data pra terminar o nosso tempo naquele país. Então acaba que quando tu tá começando a entrar na rotina daquele lugar, a pegar o ritmo, a gente muda depois. Quebra essa rotina. E aí vai pro próximo. O que é muito legal por um lado, acaba sendo prejudicial pra nossa produtividade, para nossa organização ali diária. Essa mudança constante nos tira da nossa zona de conforto e nos faz que a gente tenha que investir tempo para adaptação a cada lugar novo, porque tudo muda, né? Quando muda de país, muda a moeda também, muda muita coisa. E outra sensação muito forte que a gente tem é essa divisão entre turistar e trabalhar, conhecer o lugar e trabalhar. Porque apesar de a gente ficar mais tempo no lugar, a gente não fica todos os dias. Por exemplo, se tu vai viajar pra um lugar, sei lá, fazer uma viagem de férias e fica 7 dias só viajando e conhecendo os pontos turísticos e desbravando aquele lugar, é diferente do que pra gente que fica, sei lá, 2 meses naquele lugar, mas a gente trabalha todos os dias, e a gente sai no final da tarde, ou a gente sai no final de semana, a gente acaba tendo mais tempo naquele lugar, vivendo mais o dia a dia, o que é sensacional, mas muitas vezes a gente fica com a sensação de que não desbravou o suficiente daquele lugar, porque sabe? A gente precisa trabalhar. Porque a gente precisa trabalhar e tipo, hoje tá um dia lindo aqui, por exemplo, a gente não saiu, a gente ficou o dia inteiro gravando vídeos e fazendo trabalhando. E pode ser que amanhã esteja chovendo e aí já passou o dia, passou o tempo, a gente não fez alguma coisa que a gente tinha pra fazer, a gente fica com aquela sensação de que não aproveitou tanto. Então essa divisão entre trabalho e turismo é algo desafiador também, porque todo lugar novo que a gente vai, a gente quer conhecer, a gente quer explorar, mas a gente precisa trabalhar também. Então conseguir separar o tempo de agora é a hora de turistar, agora é a hora de trabalhar. É bem desafiador, é bem difícil. Outro ponto muito comum, outro desafio que os nômades digitais enfrentam é a distância da família e dos amigos, né? Porque naturalmente quando tu tá viajando, quando tu tá trabalhando, quando tu tá num país diferente, tu fica um tempo longe da tua família. Esse é um ponto que varia muito de pessoa, todos eles na verdade varia muito de pessoas para pessoas, o quão desafiador é pra ti. Tem algumas pessoas que têm alguns desses pontos mais fortes, outros mais fracos. A parte da família é um deles. Tem muita gente que não consegue nem pensar em sair da cidade, em sair pra viajar, em morar e trabalhar em outro país, justamente pela distância da família e dos amigos. A gente procura estar constantemente retornando para nossa cidade, em contato com a nossa família, mas é um desafio, né? Sim, tem o ponto negativo e tem um lado muito positivo do nomadismo, que é justamente poder voltar quando tu quer, né? Como a gente tem a liberdade de estar onde a gente quiser, a gente consegue voltar em qualquer momento praticamente pro Brasil para visitar a família, o que é muito legal do nomadismo, mas pode ser um desafio se é uma pessoa muito apegada à família, que tem muita dificuldade de desapegar e de sair, né? Outra coisa é a infraestrutura, cara, porque
Cada lugar que a gente vai tem uma estrutura principalmente pensando no trabalho, tá? No trabalho do nômade digital. Cada lugar que a gente vai tem uma estrutura diferente. Então durante essa viagem a gente já ficou em hostel, a gente já ficou em Airbnb. Nesse momento a gente está na casa da minha irmã aqui na Argentina, no apartamento. Ela mora aqui na Argentina estudando medicina, então a gente aproveitou para passar um tempo com ela por aqui. Então a gente já ficou em vários lugares diferentes, em várias estruturas diferentes. Normalmente a estrutura que mais nos ajuda para que a gente seja produtivo, para que a gente trabalhe, é quando a gente aluga uma casa ou um quarto ou sei lá, um apartamento só pra gente, porque daí a gente não é incomodado a palavra certa, mas a gente não tem distrações, né? Perfeito. Mas é muito importante também, e é muito difícil encontrar um lugar que tenha um lugar confortável, um espaço confortável para trabalhar, com uma mesa legal, com uma altura certa, uma cadeirinha confortável. A cadeira é a pior de todas, geralmente a cadeira é sempre desconfortável. A cadeira faz muita diferença. Faz muita diferença e é muito difícil conseguir um lugar assim em todos os lugares que tu está. Tu sempre consegue uma mesinha até, geralmente, mas não é fácil conseguir um lugar muito confortável para te passar 8 horas trabalhando ali por dia. Então, a infraestrutura é um dos grandes desafios que nós, nômades digitais, estamos enfrentando, porque a gente está o tempo todo mudando e nem sempre a gente tem a estrutura ideal para a gente ser produtivo, para a gente conseguir trabalhar. Então a gente tem que estar sempre buscando isso dentro da gente, não fora, né? O que é um desafio. É um desafio muito bom. É aquela história, né? Qualquer profissão, qualquer estilo de vida vai ter os seus pontos fortes e os seus pontos negativos, mas é importante que a gente perceba isso, porque muitas vezes parece que a vida de quem vive viajando, de quem viaja são só flores, só viagens, só paraíso, só trabalhar em lugar legal, quando na verdade a gente sim enfrenta muitos desafios, a gente enfrenta muita ansiedade, a gente enfrenta muita incerteza, medo do próximo destino, de saber como é que vai ser, mas pra gente vale a pena esse estilo de vida que a gente sonhou e que a gente tá se sentindo realizado de estar vivendo. A gente tem consciência dos desafios, mas a gente é muito feliz pela escolha que nós fizemos, porque a parte boa compensa, no nosso caso, compensa e muito a parte do desafio, a parte ruim. Então se tu analisou todas essas questões, todos esses desafios e acredita que tu vai tirar de letra, que tu vai conseguir superar esses desafios, provavelmente tu tá muito perto de realizar esse sonho, tu já tá num caminho bem avançado, segue em frente, começa, dá os primeiros passos, que é só isso que precisa pra te poder desenvolver a vida nova. A gente com muita frequência comenta entre nós que a gente precisa sempre enxergar as coisas pelo lado positivo. Toda a situação, todos os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, não só como nômade digital, mas como pessoas também, nos dá sempre duas opções. A gente enxergar aquilo como uma lição, como algo que a gente está aprendendo, como algo que de alguma maneira a gente pode absorver de uma forma positiva, ou como uma coisa negativa, uma coisa ruim que me botou para baixo e que acabou com a minha vida. Enfim, a gente sempre tem esses dois caminhos que a gente pode seguir. Existe essa lista de desafios, né? O objetivo desse vídeo foi deixar claro os desafios que nós estamos enfrentando para que quem está pensando em ser nômade digital, quem está pensando em viajar o mundo trabalhando, assim como a gente, esteja preparado e saiba o que tu pode acabar enfrentando. Então, ao longo da tua jornada, sempre quando tu tiver algum desafio desses, procura enxergar pelo lado positivo, procura enxergar de que maneira aquilo ali está te trazendo alguma lição. E é isso aí, o resto as coisas vão acontecendo e vão fluindo naturalmente e tu vai encontrando soluções ao longo da jornada. Então nos próximos vídeos aqui no canal tu pode esperar muito sobre nomadismo digital, sobre maneiras de sair do Brasil, sobre experiências no exterior. A gente vai mostrar pra vocês a continuação das nossas viagens, tanto da Nova Zelândia quanto da Austrália. Dos Estados Unidos. Tem muito vídeo legal, cara. Inclusive a gente tem algumas playlists das nossas viagens da Nova Zelândia, da Austrália, e em breve dos Estados Unidos também. Então fica ligado nas playlists que a gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo. E é isso aí, né? É isso aí. E se tu tiver sugestões para os próximos vídeos, temas que tu queres que a gente aborde aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários pra gente também, e é isso aí. Se tu gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta o que tu achou. Quais são os teus desafios que tu tá enfrentando, se tu já é nômade digital. Se tu tem alguma sugestão pra gente vencer esses desafios, coloca aqui embaixo também. E se tu tá começando no nomadismo, nos conta também quais são as tuas principais dúvidas sobre o nomadismo que tu queres que a gente responda nos próximos vídeos. E é isso aí. E a gente se vê. Tchau. Beijo. Sabe mais uma coisa que eu esqueci de falar? Um último desafio que todo nômade digital precisa enfrentar.
A despedida, cara. A gente tem que se despedir o tempo todo de pessoas e amigos que a gente faz na estrada. É verdade. Da família, quando a gente sai pra viajar. Toda vez que a gente sai pra viajar, a gente sempre se despedindo. Inclusive da câmera, a gente precisa se despedir quando a gente vai terminar o vídeo. É foda, né? Essa questão da despedida é bem complicada. Parece que não é, mas às vezes tu encontra pessoas que, sério, que tu quer carregar aquelas pessoas contigo pra onde tu for, amigos de verdade, e tu fica só algumas semanas, alguns meses com elas. Mas de novo, né? É um aprendizado, porque na vida, o tempo todo, pessoas estão chegando, as pessoas estão saindo, a nossa vida inteira é assim. Então é uma das lições que viajar nos ensina. É o amar e deixar livre, né? Tu aproveita aquele tempo que tá com aquela pessoa, sabe que tu vai encontrar ela em algum outro momento, mas tu precisa deixar livre e ser livre. Isso é um aprendizado no final das contas. Tchau. Agora sim.